Fala, meus queridos alunos, tudo beleza com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo maravilhoso. Aqui é o professor William Martins e estamos juntos mais uma vez para decifrar e viajar pelo mundo maravilhoso da matemática, especialmente falando aí das frações que estão tão presentes no nosso dia a dia, principalmente na comida, no chocolate, na pizza. A gente tem aí, travadas lutas diárias com problemas que envolvem principalmente essas questões, certo? Então, esse vídeo é especialmente para a galera do sexto ano, mas se você já está lá na frente e precisa estar relembrando conceitos importantes de fração, estamos juntos, beleza? Então, hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é comparação de frações, que é nada mais, nada menos você analisar, comparar as frações, obviamente, comparar e dizer qual fração é maior, qual que vale mais, qual que vale menos. Comi 2/3 da pizza, comi 4/5 da pizza. Qual que eu como mais da pizza? 2/3 ou 4/5? Vamos descobrir hoje, beleza? Vamos descobrir hoje ao longo desse vídeo, beleza? Então convido a todos, peço que tenham bastante atenção, façam suas anotações, deixem registradinho aí no caderno de vocês. Vocês já sabem, eu sou o professor William Martins e aqui tem matemática para vocês. Simbora? Comparar a fração, Vamos comparar duas frações. É interessante falar o seguinte, que quando a gente vai comparar duas frações, a gente tem que comparar essas frações analisando um mesmo inteiro, certo? Comparar em um mesmo todo, ou seja, em um mesmo inteiro. Então, por exemplo, se eu quero comparar 4/5 da pizza e 2/3 da pizza, tem que ser a mesma pizza, tem que ser a pizza do mesmo tamanho, certinho, para poder a gente saber qual que tem mais, certo? Então, existem uma série de situações que vão conflitar aí no que se diz respeito a comparar. Vamos começar analisando situações em que as frações elas têm o mesmo denominador. Então, lembra, nosso desafio aqui é dizer que fração é maior que a outra, ou se elas são iguais. Nós aprendemos nas últimas aulas que quando elas são iguais, elas são chamadas de frações equivalentes. Então, vamos analisar frações que têm o mesmo denominador. Vamos lá, então? Vamos começar com um exemplo aí, 3/5 ou 4/5. Nós vamos usar a representação simbólica, 3/5 e 4/5. Qual dessas frações tem o maior valor? Então, nós vamos usar na nossa atividade aqui barras de chocolate. Lá vem os chocolates de volta. Vamos falar de chocolate. Então, se eu quero chocolates que tem denominador 5, então o meu chocolate vai estar dividido em 5 pedaços. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou pegar o primeiro chocolate, tem 5 pedaços. Segundo chocolate tem 5 pedaços também, olha só. E nós vamos pintar aí a parte do chocolate que me interessa, beleza? Então vamos lá. No primeiro chocolate eu comi 3/5, ou seja, foram 3 pedaços. Então eu vou pintar aqui os pedaços. Peguei o primeiro pedaço, vou pegar agora o segundo pedaço, vou pegar agora o terceiro pedaço. Então comi aí, está pintado aí 3/5 do chocolate. No outro são 4/5. Então vamos lá, ó. 1/5 já foi. Agora o segundo, 2/5. O terceiro, 3/5. Falta um, porque eu quero 4/5. 4/5. Está aí então pintado 4/5. Pergunto para vocês agora, em qual das situações eu comi mais chocolate? 3/5 ou 4/5? Pensem aí. Acertou quem falou 4/5. É bem visível, Dá para ver claramente que enquanto no primeiro eu comi 3 pedaços, no segundo eu comi 4 pedaços, 4/5. Então, a gente analisando essas frações, dá para perceber que quando elas têm o mesmo denominador, repare, as duas têm o mesmo denominador, 5. E quem determinou aí qual das duas tem o maior valor foi o numerador. Enquanto aqui era 4, lá era 3,
o fato ali de ser 4 pedaços de 5 determinou que a maior fosse 4/5. E isso vai acontecer sempre. Vamos testar aí outros casos para vocês verem. Sempre vai ter o mesmo, sempre vai ter a fração que o numerador for maior, quando os denominadores forem iguais, ó, repare que é 5, 5, 5, 5. Então, quando acontecer o mesmo denominador, aquela que tiver o maior numerador vai ser a maior. Então, vamos fazer alguns exemplos. Vamos fazer um teste aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu tiver, por exemplo, vamos lá, 3/4 e 2/4. Quem é maior? 3/4. Tentem pausar o vídeo e responder antes, tá bom? Então, 3/4 é maior que 2/4. Eu comi 3/4 é maior do que 2/4. Outro caso, 1/6 e 4/6. 1/6 ou 4/6? Quem é maior? 4/6. Então, sempre que os denominadores forem iguais, é mais fácil a gente visualizar qual fração é maior. Basta ver para o numerador, basta comparar. Outro caso aqui, ó, 3/7 e 5/7. Qual das duas é maior? Acertou quem colocou 5/7. Então, frações com denominadores iguais, basta a gente olhar para o numerador. Beleza? Frações com denominadores iguais, como a gente colocou aqui, ó. Frações que têm o mesmo denominador, basta olhar para o numerador. O nosso segundo caso a ser estudado agora são frações com numeradores iguais. Frações com numeradores iguais. Frações com numeradores iguais. Vamos ver aqui o que acontece quando as frações têm numeradores iguais. Olha só. Nós vamos começar com um exemplo também aqui para a gente colocar. Vou colocar aqui 1/4, fração 1/4 e fração 1/8. Observe que 1/4 e 1/8 tem o mesmo numerador. Beleza? É muito importante a gente lembrar, pessoal, que quando a gente vai comparar frações, o inteiro ele tem que ter o mesmo tamanho. Então, se eu colocar 1/4 assim, ó, peguei 4 pedacinhos e dizer que aqui, ó, é 1/4 e depois pegar para 1/8, pegar 8 pedacinhos ali, essa comparação, dizer que isto é 1/8, a gente vai ver que vai estar a mesma parte pintada. Não tem como a gente comparar frações de tamanhos diferentes. Tem que ser frações de tamanhos iguais. Então, sempre que você for comparar a fração, esse método de desenho ele é bem fácil da gente visualizar. Mas tem que lembrar sempre que o todo tem que ter o mesmo tamanho. Então, ou tem que deixar grandão com 8 quadradinhos no todo, ou deixar pequenininho. Eu vou optar por deixar ele pequenininho, deixar assim, ó. Então, se a minha fração 1/4, eu usei 4 quadradinhos para representar 1/4, e 1/4 vai ser, ó, esse pedaço de chocolate verde, gente, chocolate de limão, eita. O meu 1/8, ele tem que estar do mesmo tamanho. Então, olha só, o 8º, ele vai ter que estar em 4 quadradinhos. E aí, como é que vai ser o 8º? Vamos pensar um pouco. E aí? Eu preciso ter esse chocolate dividido em 8 pedaços. Então, olha só. Assim, ele está dividido em 4. Então, basta, ó, eu dividir no meio, cada quadradinho. Agora, eu tenho 8 pedaços ali. Vamos considerar que está dividido em partes iguais, porque tem que estar dividido em partes iguais para a gente estudar a fração. Beleza, eu quero 1/8. E 1/8, ó, seria só esse aqui. Ó. Aqui seria 1/8. Ó. E aí a gente vai poder dizer qual é maior. Olha só. Vamos ver qual parte que eu pintei mais. 1/4 ou 1/8? 1/4 eu pintei um pedaço maior. Lembra que 1/4 ele é equivalente a 2/8. Então 1/4 é maior. Qual das duas é maior? 1/4 ou 1/8? 1/4 é maior que 1/8. Se escreve aí, ó. 1/4 é maior que 1/8. Certo? Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver um outro exemplo de frações que têm o mesmo numerador. Vamos ver um exemplo bem interessante, bem simples. 1/2 e 1/3. Vou escrever bem aqui, ó. 1/2 e 1/3. Beleza? Vou pegar aí e usar o meu todo. Vou dizer que tem 3 quadradinhos, só que da gente fazer a divisão. Essa questão do tamanho do chocolate aí
a gente pode fazer do tamanho que a gente quiser. Mas é mais interessante a gente usar ou 2 quadradinhos ou 3 por conta dos denominadores, tá bom? Ali, ó, 2 e 3. Ou 6, que é a multiplicação dos dois, ficaria interessante também. Vou fazer também depois com 6. Ó, estão aí meus chocolates iguais, né? Iguais, tem que ser iguais, do mesmo tamanho. No de cima eu tenho que comer 1/2, então eu vou dividir no meio, ó. 1/2, vou colocar o chocolate agora amarelo, ó. Então essa parte que está sendo pintada ali corresponde a 1/2. E no segundo eu tenho que ter 1/3. 1/3. 1/3 tenho que dividir ele em 3 pedaços. Eu vou precisar pegar ó. Dividir ali. Vou precisar pegar ó. Então está aqui o 1 pedaço que eu precisei pegar. Qual dos dois eu comi mais? 1/2 ou 1/3? Qual dos dois eu comi mais? 1/2 ou 1/3? Muito bem, quem falou 1/2. 1/2 eu peguei mais, ó. 1/2 eu peguei esse pedaço todinho, enquanto 1/3 foi um quadradinho menor, certo? Então 1/2 é maior. Outra forma de você ver isso, gente, como eu falei, você poderia ter um chocolate maior. Vamos pegar um chocolate maior, fazer a mesma coisa, ó. 1/2 e 1/3. Vamos fazer aqui. Ó, vou pegar um chocolate com 6 quadradinhos. Então os dois tem que ter 6 quadradinhos para a gente comparar. Então lembrando, só dá para comparar frações que tem o mesmo. O todo tem que ser igual, tá? O mesmo tamanho. Então meu chocolate aí tem 6 quadradinhos. 1/2 é metade disso. Ou seja, divide ali, ó. Divide em 2. 1/3 tem que dividir em 3. Então seria 2, 2, 2. Pronto, dividi em 3. Agora vamos pintar nossa metade, ó. 1/2, essa parte que eu estou pintando de azul, corresponde a 1/2. Enquanto 1/3 é essa outra parte de baixo que está pintada de azul. Qual das duas que eu comi mais? Então, a gente vê claramente que a parte do 1/2 é metade do chocolate. Eu dividi em 2 partes e comi metade. Em 1/3, eu dividi em 3 pedaços e comi 1 dos 3. Ou seja, 1/2 é maior que 1/3. Beleza, gente? Então, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês as conclusões. Como a gente faz para determinar qual fração é maior? Quando elas têm o mesmo denominador. Escreve aí a sua conclusão. E como a gente faz para determinar qual fração é maior? Quando elas têm o mesmo numerador. Escreva a sua conclusão aí, a gente vai discutir em breve. Detalhe, observe que a gente viu que entre 1/2 e 1/3, quem era maior foi 1/2. Nós também vimos que entre 1/4 e 1/8, quem era maior era 1/4. Que padrão que está acontecendo aí? Por exemplo, se eu tiver 2/5 e 2/6, qual que vai ser maior? Qual que vai ser menor? Tentem responder para mim. Se eu tiver 4/7 e 4/5, qual das duas é maior? Me respondam essas duas aí nos comentários e eu digo para vocês daqui a pouco qual que é maior. E tentem escrever para mim qual é o padrão. Para a gente encerrar, nós vamos comparar frações que os numeradores e os denominadores são diferentes. Então, nosso último caso a ser estudado agora para a gente encerrar o vídeo. São as frações com numeradores e denominadores, ambos diferentes. Então vamos recapitular. No primeiro caso vimos as frações que têm denominadores iguais, o carinha de baixo igual. No segundo caso nós vimos frações que têm o numerador, o carinha de cima igual. E agora nós vamos ver frações que os dois são diferentes. E aí? Vamos começar com um exemplo, sempre com um exemplo. Eu quero comparar e dizer qual é maior. 2/3 ou 1/4? Comer 2/3 do chocolate ou 1/4 do chocolate? Em qual situação que eu como mais? Então, para a gente comparar, nós temos que ter um chocolate. Vamos pegar o nosso chocolate e ele tem que ter uma quantidade de pedaços aí que a gente vai determinar. Pode ser 3 pedaços, 4 pedaços, ou que eu sugiro, né, no caso, na maioria das vezes, para você saber quantos pedaços vai ter,
Multiplica os dois denominadores. 3 e 4. 3 vezes 4, 12. Vai facilitar para você. Então, vamos pegar um chocolate com 12 pedaços. Vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha o chocolate grandão, hein? Já quero esse chocolate aqui, ó. 12 pedaços. No primeiro eu tenho que pegar 2/3 para mim. E no de baixo eu quero 1/4. Eu tenho que ver qual dos dois que vai ter uma quantidade maior. Então vamos analisar. Primeira fração, 2/3. Então o meu chocolate tem que estar dividido em 3 pedaços. Eu vou pegar 2 para mim. Como eu peguei 12 quadradinhos, então vai ser tipo isso aqui, ó. Vai ser 4, 4, 4. Dividir em 3. Já o de baixo vai estar dividido em 4. Então vai ser 3, 3, 3. Certo? Então olha só. Dividi o primeiro chocolate em 3 pedaços, o segundo em 4. Vamos ver qual que vai dar mais aí, né? Qual que eu vou pegar mais. No primeiro, 2/3. Vou escolher uma cor legal aqui, vou pintar chocolate de lilás. 2/3, ó. Aqui eu tenho 1/3. Pintei aí 1/3. Se eu pintar mais um, agora eu tenho 2/3. Tá aí, pintado de lilás, 2/3. Já no outro, 1/4. Ou seja, só esse pedacinho ali. Qual dos dois eu comi mais? Então a gente vê que claramente 2/3 é maior que 1/4. Bem maior, né? Mais que a metade, mais que o dobro. Na verdade, mais que o dobro. Então, essa é uma forma da gente identificar qual das duas é maior. Eu quero que vocês percebam um padrão aí. A gente vai comentar esse padrão na aula, né? Na próxima aula. Vou dar outro exemplo para vocês. Para a gente dizer qual das duas é maior. Vamos ver aqui um outro exemplo. Qual das duas é maior? 2/5 e 2/5 e vou colocar aqui 1/4 também. 2/5 e 1/4. Vou pegar um chocolate. Se eu fosse usar da mesma forma que eu fiz no anterior, eu teria que fazer 5 vezes 4, eu teria que ter um chocolate com 20 pedaços. Como eu não tenho como colocar 20 pedaços, aí eu vou colocar 10. Assim, ó. 10 quadradinhos para ter meu chocolate, porque vai me facilitar na hora das divisões. Ó. Então, eu vou ter 2 chocolates divididos em 10 pedacinhos. E aí, no 2/5 eu tenho que ter 5 pedaços. Então, ó, vai de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedacinhos. E no 2/5 eu quero 2 dos 5. Eu quero 2 dos 5. Então, vamos lá, 2 dos 5. Peguei 1, peguei 2. Então, tá ali 2/5. A parte amarela. Já o 1/4, eu tenho que pegar e dividir isso em 4 pedaços. Então, por exemplo, se eu traçar bem ali, ó, eu dividi no meio. E para dividir em 4 partes, eu tenho que dividir na metade disso. Seria mais ou menos aqui, ó, bem no meio. Ó, dividir no meio. 2/5 e 1/4. 1/4 é só o primeiro pedaço. Ou seja, em qual das duas eu comi mais? 2/5 ou 1/4? 2/5. 2/5 é maior que 1/4. Certo? E existe aí, gente, uma forma da gente determinar qual fração é maior. Quando elas têm tanto numerador quanto denominador. Eu vou ter que fazer esses desenhos para sempre? Não. Existe um padrãozinho que está aí por trás. Eu vou contar para vocês agora. Basta a gente pegar, gente, e transformar essas frações em frações equivalentes que elas têm o mesmo denominador. Vou contar esse segredo para vocês agora. Então, olha o primeiro exemplo que eu coloquei. Peraí, essa caneta não dá. Olha o exemplo. 2/3 e 1/4. Minha dica é, vamos encontrar frações equivalentes que elas têm o mesmo denominador. Então, o segredo está aqui, ó, está nos denominadores. Quem é o denominador da fração de cima? 3. Quem é o denominador da fração de baixo? 4. Então, uma dica é, pegue esses denominadores e multiplique por essas frações de um modo invertido. Por exemplo, 1/4, o denominador é 4, então você vai pegar esse 4 e vai multiplicar na fração de cima.
os dois, ó, vezes 4 vezes 4. E o denominador da de cima não é 3, então você vai pegar de baixo e fazer vezes 3 vezes 3. O que eu vou encontrar? O que eu vou encontrar com esses resultados? Hein? Vou encontrar 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12. E na outra, 1 vezes 3, 3, 4 vezes 3, 12. Ou seja, encontrei 8 dozeavos e 3 dozeavos. Frações que têm o mesmo denominador. A gente viu no começo do vídeo que frações que têm o mesmo denominador, quem é maior? Aquela que tem o maior numerador. No caso, 8. Então, quem é maior das duas? 8 dozeavos. Ou seja, quem é maior? 2 terços. Como a gente acabou de ver aqui. 2 terços é maior. O outro exemplo que nós vimos foi 2 quintos e 1 quarto. Vamos fazer de novo aqui, ó. 2 quintos e 1 quarto. Seguindo esse mesmo padrão, a gente inverte, né? Aqui é 4, então eu vou fazer lá na outra vezes 4 vezes 4. Lá na outra é 5, então na de baixo eu vou fazer vezes 5 vezes 5. O que nós vamos obter? Na de cima, 2 vezes 4 dá 8, 5 vezes 4, 20. 8 vinte-avos. Na de baixo, 1 vezes 5 dá 5 e 4 vezes 5 dá 20. Ou seja, 8 vinte-avos e 5 vinte-avos. Qual que é maior? 8 é maior do que 5. Então, 8 vinte-avos é maior. O que significa dizer que 2 quintos é maior que 1 quarto, como nós vimos aqui anteriormente. Se eu pegasse uma outra fração qualquer, para a gente encerrar agora, ó, se eu pegasse um outro exemplo, vamos lá. 3 quartos e 2 quintos. Qual das duas é maior? 3 quartos ou 2 quintos? Vamos usar esse mesmo método. Então, eu pego o denominador da segunda é 5, então vamos lá, vezes 5 vezes 5 na primeira. Enquanto na primeira o denominador é 4, então vezes 4 na segunda. Multiplica invertido, né? O que vai acontecer com os resultados? 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Então, 3 quartos é equivalente a 5 vinte-avos. Na segunda, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Então, 2 quintos é equivalente a 8 vinte-avos. Qual das duas é maior? 15 vinte-avos ou 8 vinte-avos. 15 de 20 é maior que 8 de 20. Então, resposta 15 vinte-avos. E aí chegamos ao final. Então, vimos como comparar a fração. Comparar a fração é dizer qual das duas é maior. Vimos aí, ó, a gente vai retornar todos os casos, quando elas têm o mesmo denominador, quando os numeradores são o mesmo, são iguais, e agora, por último, com numeradores e denominadores diferentes. Vimos exemplos, vimos padrões. Com isso eu encerro este vídeo. Beleza, galerinha? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comentem, mandem mensagem. Vamos fazer uma atividade agora baseada nesse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!